Olá, você que me assiste em mais um informativo tributário. Este é o nosso quinto informativo tributário. É, e essa semana eu tenho para dizer para você que foi uma semana de muitas notícias tributárias, uma semana com várias notícias, de muita, vamos dizer assim, uma semana agitada, uma semana com muitas notícias tributárias, ok? Foi até difícil colocar os destaques porque haviam vários, foi difícil escolher quais as notícias que seriam destaques, considerando o número de notícias relevantes que ocorreram durante a semana. Uma semana só, mas muita coisa aconteceu. Ok? Eu agradeço imensamente você que está aqui gastando um pouco do seu tempo comigo. Muito obrigado antecipadamente, já por você ter acessado o vídeo aqui. Nós vamos fazer um informativo tributário. Eu acredito que este informativo ficará um pouco mais longo, porque as notícias são muitas. E a densidade das notícias realmente é de mexer com quem gosta da área tributária, ok? Fique até o final, se você gostar do vídeo, aí sim você clique, se inscreva no canal, ok? Bom, vamos lá. Eu vou começar o informativo complementando uma notícia do informativo de número 4, que lá nós dissemos sobre o pequeno devedor, que havia aí uma movimentação do âmbito legislativo para que o pequeno devedor fosse retirado, né? As pequenas dívidas não fossem analisadas pelo CARF. Porém, não falamos o valor, tá? O valor é de 60 salários mínimos, o que é um valor considerável, dívida considerável, né? Se a gente multiplicar aí, vai dar mais de 60 mil reais, tá? Eu gostaria então de iniciar complementando com esta notícia, ok? Vou chegar aqui mais perto da câmera para a filmagem ficar melhor, tá? E dizer o seguinte: aqui também é um complemento de uma notícia que foi veiculada no informativo de número 4, que é com relação à prorrogação da primeira jornada de direito tributário, mais especificamente os enunciados da primeira jornada de direito tributário. Olha, o prazo foi prorrogado, ok? Então, para a sua sorte aí, você que quer mandar um enunciado, esse prazo agora vai até o dia 17 de março. Até o dia 17 de março, então, você pode mandar enunciados referentes à primeira jornada de direito tributário, certo? Bom, vamos lá então para a nossa segunda notícia. Não é uma notícia nova, mas vamos lá, é um lembrete, na verdade, né? Já estão em vigor as novas alíquotas da Previdência, ok? Essas alíquotas são de 7,5%, 9%, 12% e 14%, conforme a respectiva base de cálculo, tá? Isso aí já estão em vigor desde domingo, né, anterior. Aí, como o nosso informativo semanal às vezes pega de uma semana a outra, então eu até já tinha conhecimento dessa notícia no domingo anterior, mas só um lembrete, às vezes a gente esquece na correria. Pois bem, vamos agora às notícias mesmo, ok? Olha só, decisão favorável ao contribuinte, decisão interessante, empresa da Zona Franca pode usar créditos de PIS e COFINS. O Superior Tribunal de Justiça permitiu que empresas situadas na Zona Franca tomem créditos de PIS e COFINS, vamos lá, relativos a produtos isentos adquiridos de fornecedores de fora da região. Decisão proferida pela primeira turma, vale para casos em que tais bens e serviços não forem revendidos ou utilizados como insumo em produtos que estarão sujeitos à alíquota zero. Para resumir a notícia aqui, eu vou ler uma parte de um dos votos que diz o seguinte: extrai-se que a isenção de tais tributos sobre a receita decorrente da aquisição de bens e serviços só impede o aproveitamento dos créditos quando revendidos ou utilizados como insumo, tá? Utilizados como insumo, né? Ou serviço sujeito a alíquota zero. Foi basicamente isso que foi decidido aí pelo STJ, né? E aí uma decisão favorável aí aos contribuintes e tudo mais, à Zona Franca de Manaus, ok? Vamos para a próxima notícia, eu comentarei com mais detalhes aqui os destaques, tá? Os destaques eu vou parar para comentar um pouco mais. Com relação às demais notícias, eu vou apenas veicular, caso contrário, acredito que o informativo ficaria muito grande, o que não é o objetivo. Contribuintes vencem casos de juros sobre capital próprio.
a dedução, né, do juros sobre capital próprio. A notícia aqui ressalta o seguinte, que há decisões favoráveis em 3 dos 5 tribunais regionais federais e ainda na primeira turma do Superior Tribunal de Justiça, a dedução aí desses juros sobre capital próprio, né, na questão aí do imposto de renda pessoa jurídica, tá? E aqui a reportagem ressalta que a segunda turma ainda não enfrentou a questão e também, até onde eu sei, esses julgados ainda não sei se tem posicionamento do Supremo, acredito que não. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar aí uma jurisprudência mais uniforme a respeito dessa matéria. Olha, imposto de renda 2020, eu já falei num dos informativos anteriores, não me lembro qual. Porém, aqui eu vou destacar algumas mudanças, ok? Que eu acho que são importantes, vou falar rapidamente delas, então vou me limitar a veicular a notícia, certo? Vamos lá, ó. Informações bancárias. Para informações da conta corrente ou poupança, agora foi incluído o campo de código do banco, o que não havia até o ano passado, então fica mais tranquilo, tá? Este ano também é obrigatório a informação de bens e direitos, informar os dados de contas bancárias e aplicações financeiras, por exemplo, no que diz respeito ao titular ou a um dependente, sendo obrigatório, se tiver um dependente, informar CPF e também, dependendo do caso, o CNPJ, se for pessoa jurídica, tá? Terceira mudança. Para a elaboração e transmissão da declaração, eu preciso informar número de recibo do ano passado, ok? Outra mudança. Rendimentos recebidos acumuladamente. Eles agora têm aqui uma ficha de rendimentos para os rendimentos que são recebidos acumuladamente. E a questão que está vinculada, né, o valor da parcela isenta para aposentados e pensionistas com mais de 65 anos, ok? Doações, a questão das doações, interessante essa mudança. A partir desse ano, é possível realizar a doação a fundos de idosos diretamente na declaração do imposto de renda, e não somente no ano base de 2019, tá? Por meio da DARF, tem até o código 9090, até o limite individual, que será de 3% do imposto devido ao que está veiculado aqui na reportagem. E depois ele diz o seguinte, que está limitado a 6% do imposto devido. A reportagem a informação ficou um pouquinho truncada, tá? Se for o caso, depois, no informativo posterior, eu volto retificando tudo isso, esclarecendo se de fato é 3 ou 6. Aqui constou as duas informações, nós já tivemos alguns probleminhas aqui com informações truncadas, mas eu voltei e retifiquei tudo, esclareci tudo, ok? Pode ficarem tranquilos, aqui é só a veiculação da notícia, tá? E aqui, a última mudança no imposto de renda, que me parece que essa realmente é a mais desfavorável ao contribuinte, é não poder deduzir a contribuição previdenciária paga ao empregado doméstico. Muita gente, né, vai pagar um imposto a mais caro, por isso, inclusive eu. Ok? Vamos lá. Ok, legislação federal de 5/3/2020, tá? Portaria número 6136, de 3 de março de 2020, uma legislação federal. Ela estabelece procedimentos para declaração de relação anual de informações sociais, RAIS, tá? Então, vou repetir. Estabelece procedimentos para declaração da relação anual de informações sociais, a RAIS, ok? E a portaria 6137, a anterior foi a 6136, a portaria 6137 torna obrigatória a utilização de certificado digital para transmissão da declaração do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados por todos os estabelecimentos que possuem 10 ou mais trabalhadores no primeiro dia do mês de movimentação. Então, aí, atenção às empresas que estão nessa condição, ok? Eu tenho que ler as notícias, porque são muitas. Então, infelizmente, eu vou ter que ler aqui. Eu sei que, às vezes, o informativo, nesses moldes, não é muito didático, porém, eu não consigo armazenar aqui, neste HD da memória interna, todas as notícias, ok? Vamos lá. A Câmara aprova acordo contra dupla tributação e evasão fiscal com Suíça e Singapura, ok? A decisão passou pela Câmara, a reportagem diz, vai ao Senado, então vamos ter que aguardar, né? Mas aí é interessante, um acordo
para evitar a dupla tributação da renda. Eu acho que já tem um bom tempo que o Brasil não celebra, né, um acordo nesses termos aí. Nesses termos, perdão. Então, aqui, ó, de acordo com os ministros, Paulo Guedes e o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, os tratados preservam o poder de tributação na fonte pagadora dos rendimentos originários do país, ainda que de forma não exclusiva, especialmente com relação aos serviços técnicos, assistência técnica e ganhos de capital, e estabelecem limites para a tributação na fonte de dividendos, juros, royalties e serviços técnicos e de assistência técnica em patamares compatíveis com a nossa rede de acordos, foi o que ressaltou o ministro Paulo Guedes, tá? E ele diz também compatível e também específica para dividendos e juros obtidos por fundos de pensão e de previdência, tá? Bom, como isso ainda está em fase, como se diz, está no forno ainda, né? Está no prelo, como se diz em relação aos livros, nós vamos ter que aguardar aí como é que vai ficar, se esse acordo realmente vai ser concretizado ou não, mas de qualquer forma eu acho que é uma boa notícia, ok? A alteração também com relação à Instrução Normativa 1863 de 2018, ela traz novidades aí com relação, ela foi publicar, a data da publicação dela aqui está constando para mim 6 de março, então 6/3, apesar dela ser de 2018, publicação em 6/3, tá? E aqui está constando o seguinte, ela tem algumas modificações aqui com relação ao registro e ata de assembleia, né, dos fundos, não é isso? Fundos de investimento, tá? Ok? Ela exige aí algumas burocracias extras, ok? Vamos lá. INSS, eu já falei sobre a questão das alíquotas. Agora sim, vamos para os destaques. O tempo aqui está fluindo até relativamente bem. Vamos para os destaques. Primeiro destaque: redução de contribuições ao sistema S pode provocar corridas aos tribunais. Vejam que decidiu o STJ, uma decisão extremamente favorável ao contribuinte. Decidiu da seguinte forma: olha, o STJ entendeu o seguinte, que limitou a 20 salários, a notícia aqui está datada do dia 6 de março, tá? Que o STJ limitou a 20 salários mínimos a base de cálculo do salário educação e das contribuições destinadas ao sistema S, que reúne instituições como o SESC, o SENAI, o SEBRAE, o SESI, o SENAI, dentre outros, tá? E aqui, vejam, é interessante porque se essa decisão do STJ de fato prevalecer na prática, a reportagem ressalta isso, o que nós vamos ter? Teremos uma corrida aos tribunais para restituição do que foi pago indevidamente, porque muitos dos contribuintes pagam sobre o total da folha e não sobre 20 salários. E muitas empresas possuem uma folha de pagamento bem superior a 20 salários, ok? Esse é um destaque. Aqui, interessantíssima a decisão, tá? Vamos ver se ela prevalece, não sabemos ainda, né? Existe aí o STJ, STF e tudo mais, ou algum posicionamento diferente aí do próprio STJ. A jurisprudência tem dessas coisas, né? Então, vamos lá, o ICMS. Sim, aqui é uma notícia interessante, divulgados convênios que dispõem sobre isenção, crédito presumido, remissão e parcelamento. Eu vou ter que ler, tá? Então, vamos lá, os convênios de números 10 a 13, na verdade, então vamos lá, olha só, o convênio número 10 dispõe sobre a adesão do Estado do Maranhão e altera o convênio ICMS 8 de 2020, que autoriza o Estado de Goiás a remitir crédito tributário de pequeno valor inscrito em dívida ativa, reduzir juros e multas previstas na legislação tributária, bem como a conceder parcelamento de débitos. Esse é o de número 10, de 2020. O de número 11, agora, de 2020, também com relação ao estado também com relação ao ICMS, mas com relação ao estado do Amazonas, tá? Que autoriza as unidades da federação que menciona isentar o ICMS devido na operação relativa à saída de gênero, olha que interessante, saída de gênero alimentício produzido por agricultores familiares que se enquadram no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, sigla PRONAF, e que se destinem ao atendimento de alimentação escolar nas escolas de educação básica pertencentes à rede pública e municipal
do ensino do Estado decorrente do Programa de Aquisição de Alimentos, atendimento da alimentação escolar no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, é interessante, né, essa adesão no convênio. Aqui também, por meio do convênio, dispõe sobre adesão do Estado do Amazonas, aqui também, ao convênio ICMS 77 de 2019, que autoriza as unidades federadas, que menciona conceder crédito outorgado do ICMS equivalente ao valor destinado por contribuinte do imposto a projetos culturais credenciados pelos órgãos da administração pública estadual, tá? E, finalmente, vamos ao convênio ICMS número 13, que altera o convênio ICMS número 10 de 2002, que concede isenção nas operações de medicamento destinada ao tratamento dos portadores do vírus da AIDS, tá? Então, assim, é bem interessante aqui, desses convênios, dois pegam questões aí, a meu ver, ligadas a direitos fundamentais, né? Esse convênio aqui, o 11, no que diz respeito à questão do ensino público, né? Direito fundamental, e este último aqui, que é o 13, relativo à questão do direito à saúde, né? Então, um atrelamento aí da tributação aos direitos fundamentais, ok? Vamos lá para uma notícia que foi muito comentada do STJ. Falei que a semana foi agitada, vejam quantos destaques, e ainda não terminou. Essa é uma notícia do STJ que diz o quê? A notícia diz o seguinte, olha, as famosas sacolas plásticas, né? Então eu vou ler, ó. O que o STJ decidiu? Filmes e sacos plásticos utilizados exclusivamente para a comercialização de produtos perecíveis são insumos, ou seja, ligados à atividade econômica, né? Então, conceito relacional de insumos. Os insumos têm que estar ligados à atividade econômica, não é isso? São insumos essenciais à atividade desenvolvida por um supermercado. E, por isso, é possível o creditamento do ICMS pago na sua aquisição. Até aqui tudo bem. E aí, aqui, ó. Entretanto, as sacolas plásticas fornecidas aos clientes nos caixas para o transporte das compras e as bandejas de isopor usadas para condicionar alimentos não são consideradas insumos e, portanto, não geram crédito do imposto. Então, ele entendeu que com relação às sacolas plásticas, e aqui essas embalagens de isopor, na reportagem fala, salvo engano, é para condicionamento de produtos como peixe, por exemplo, ele diz o seguinte, que isso aqui não tem relação, não é um insumo, não é considerado atividade, não é considerado matéria essencial, né, à atividade econômica, que, portanto, não daria o direito a acreditamento, ok? Foram usados argumentos até de ordem ambiental aqui, mas que, a meu ver, são estranhos à questão da tributação, que existe aí um esforço para se reduzir a questão das sacolas plásticas, né, que pela questão ambiental e substituí-las pelas reutilizáveis, aí fica a dúvida. Então, se as sacolas fossem reutilizáveis, normalmente se paga por elas. Essas sacolas são mais caras. Se isso seria um insumo dedutível ou não, né? A velha discussão do sistema tributário, o que pode deduzir, o que não pode, o que é insumo, o que não é. Lembra que lá, quando eu estava comentando sobre o projeto da reforma tributária da PEC 45 da Câmara, eu disse, o que eu falei? Eu falei, olha, no caso das indústrias, às vezes fica mais claro a questão dos insumos, o que é insumo, o que não é. Porém, no caso do comércio, e principalmente ainda dos serviços, aí a discussão realmente é uma discussão que parece que não tem fim, né? Vamos lá. Talvez com o IBS, né? Vamos torcer, talvez sim, talvez não. Olha, aqui mais um destaque. MP do Bolsa Família, né? Como eu já disse aqui nos outros informativos, as MPs, as medidas provisórias nesse país, têm nome. É um país, nosso país é atípico mesmo, né? Olha só, a MP, o número de 806, apelidada aí de MP do Bolsa Família, ameaça a tributação dos fundos de investimento. Os fundos de investimento em participação, FIP, o FIP, né? A sigla FIP. Olha, eu vou ler a reportagem. Veja, os fundos de investimento em participação, FIP, familiares, passariam a ser tratados como pessoas jurídicas, com um primeiro fato gerador de 15% sobre ganhos de capital e depois com a alíquota de 34%. Opa! Um aumento considerável, que essa alíquota é doída, né? A de 27,5%
que eu já pago aí todo mês é doída, essa aqui também é doída. Deve ser mais doída ainda. Então, veja, o que foi colocado aqui na reportagem é que isso foi apresentado dentro dessa medida provisória para se tributar esses fundos, tá? E que poderia ensejar uma cobrança retroativa da tributação, né? Foi ouvido aqui, inclusive, uma especialista na área que diz que se houver essa cobrança retroativa, a possibilidade de judicialização ela é muito grande, tá? E aí vai discutir se a súmula, é uma discussão que a gente não aguenta mais, né? Se a súmula do STJ permite tributação retroativa, acho que já passou da hora dessa súmula cair. E a discussão aqui nesse caso específico parece que é um pouco até mais complexa e vai até um pouco além dessa questão da súmula. Mas aí vamos aguardar, ver se a MP realmente é aprovada, se há judicialização, se não há, e qual seria aí a decisão da Justiça. Ok? Vamos lá. Agora sim, uma notícia que interessa aos advogados que trabalham na arbitragem. O que entendeu o CARF? O CARF entendeu que os advogados que trabalham na arbitragem têm que pagar o imposto de renda como pessoa física. Não pode pagar na pessoa jurídica do escritório de advocacia, que aí teria uma alíquota menor, né? Então o CARF entendeu dessa forma. Este é uma notícia de destaque do destaque, eu diria. Tá? Veja, o Conselho Administrativo, o CARF, definiu ontem que valores recebidos por advogados que atuam como árbitros devem ser tributados como pessoa física. Para os conselheiros, deve-se aplicar a alíquota de 27,5%, essa é doída, e não a de 15% por pessoa jurídica, ok? E aí, aqui a reportagem ela é uma reportagem bem completa, ela destaca casos do Neymar, de atletas, que já são casos que foram discutidos aí no CARF, mas que não tem uma relação direta aqui com o caso. Destaca que essa é a primeira relação, é a primeira decisão com relação a um advogado que atua como árbitro, tá? E destaca o seguinte, que foi uma decisão apertada, olha só. A segunda turma da quarta Câmara, da segunda sessão, foi por voto de qualidade. O desempate foi do presidente da turma. É possível recorrer à Câmara Superior, mas é necessário apresentar precedentes sobre o mesmo assunto em sentido contrário, e talvez aqui exista uma dificuldade, que me parece que a reportagem pelo menos diz, que esta é a primeira decisão envolvendo o árbitro, ok? E aqui a discussão é uma discussão complexa, porque em que pese o CARF ter entendido dessa forma, no voto, considerou que o ato que atua como equipe de profissionais responsável por pesquisa e levantamento sobre o tema em discussão, e por isso a tributação poderia ser na pessoa jurídica, que é um voto, na verdade, que me parece que foi vencido. O voto vencedor entendeu que seria o serviço é contratado, a pessoa que é contratada é a pessoa física, né, do advogado como árbitro, que seria uma atividade personalíssima e tudo mais. Porém, aqui o argumento aqui para não tributação se baseia no artigo 129 da Lei 11.196, onde afirma que sujeitar à legislação da pessoa jurídica, vou passar aqui, atividades que demandam uma alta que demanda uma questão intelectual, né? Demanda uma questão intelectual aí, que é o trabalho do advogado, demanda uma alta questão no que diz respeito aí à intelectualidade. Então, nas atividades que se encaixam nessa natureza, ensejaria, justificaria, supostamente aí, ser tributado na pessoa, por meio da pessoa jurídica que dá todo esse suporte aí, ok? Então, uma discussão interessante, tá? Aqui, os advogados que parece que atuaram nessa causa são advogados bem conhecidos, escritório Sacha Calmon, e aí ele fala, eu vou ler aqui, a advocacia, acrescenta Conde, é um serviço altamente especializado e por isso se encaixa nas atividades de natureza intelectual que a Lei 11.196, no artigo 129, afirma sujeitar à legislação da pessoa jurídica, ok? Tá? Então aí, serviços intelectuais, mesmo em caráter personalíssimo, tá? Então uma discussão aí que parece que é um caso inédito, né? Nesses moldes,
no que diz respeito a árbitro, nunca chegou a ser decidido. E aí vamos ver quais são os desdobramentos, né? Isso pode ter desdobramentos na seara judicial, né? Caso a tributação seja mantida. Vamos aguardar. Ah, olha só, agora a reforma tributária, eu vou passar a reforma tributária assim, ó, num monte de notícias aqui, e vou despejar informação, mas é assim que tem que ser feito, tá? Governo negocia, olha só, lá na análise do projeto da Câmara, a PEC 45, eu falei sobre isso, tá? E eu já estou analisando a PEC do Senado e logo vou postar aqui o vídeo completo da PEC do Senado e fazer um comparativo entre as duas. Mas o que acontece? Lá eu disse essa questão aqui, ó, do setor de serviços que será penalizado. Lembram? Quem assistiu o vídeo vai lembrar. E olha só, olha, governo negocia com o setor de serviços alíquotas da reforma tributária. Opa! Então já viram que, né? Só que aqui diz o seguinte, ó, seriam 3 faixas de alíquotas, é o que diz a reportagem, não sabemos como é que vai ser essa negociação. Mas a reportagem diz 6%, 11%, e uma terceira entre 13% e 4%. Então aqui, me parece que o setor de serviços já meio que jogou a toalha, vamos dizer assim, em partes, né? Porque é melhor ter uma alíquota dessa do que ter 25%, como foi a princípio cogitado. Mas, de uma certa forma, eles já estão aceitando parcialmente o fato de que vai ter um aumento na carga tributária no setor de serviços, pelo crescimento econômico que houve, e que isso é inevitável. Bom, eu não vou entrar no mérito dessa questão, tá? Eu falei lá sobre isso, né, no outro vídeo e tudo mais. Não acho que agora é hora de aumento de tributos na área de serviços, uma área que tem uma importância vital na economia. Mas se a coisa está tomando esse caminho, vamos ver o que vai acontecer, tá? Vamos lá, reforma tributária. Olha só, essa era uma semana em que a comissão se reuniria, não é assim? Para discutir a questão da reforma tributária, e aí por aí vai, não é isso? Então vejam só, olha, reforma tributária. Veja o que aconteceu, olha, eu vou passar aqui rapidamente, ó. Em Brasília, empresários pressionam por reformas, notícia do dia 7 de março. Ó, enquanto uns pressionam, outros não querem, né? Quem vai sair perdendo não quer, normal, é do ser humano. O professor da USP, que é o Paulo Guedes, diz que vai se dedicar à reforma tributária. Vamos aguardar. O que mais que diz? Diz que a composição do PIB evidencia a urgência de reformas. Olha, cuidado para não jogar a culpa no PIB baixo todo no sistema tributário. Vamos lá. Congresso é protagonista. Agora sim, agora começa a ficar claro qual que vai ser a atuação do Executivo Federal, que até para mim não tinha ficado claro. Eu li reportagem dizendo que o Executivo Federal combinou com o Legislativo que eles não seriam protagonistas, o Executivo Federal, que de fato ainda continua estranho, na minha opinião, mas que isso seria o Legislativo que seria o protagonista da reforma. Estranho, porque o Executivo Federal é um dos mais interessados aqui. Então, olha só, Congresso é protagonista no debate da reforma tributária. O Congresso, aqui diz Congresso, não o Executivo Federal. A equipe econômica não vê vida fácil para a reforma tributária, e ninguém disse que seria, né? A reforma das reformas, talvez, a mais polêmica delas, eu destaquei lá nos comentários a reforma tributária da PEC 45, fizeram reforma administrativa, fizeram reforma da Previdência, vários, não conseguiram fazer uma reforma tributária. Governo negocia com o setor de serviços, essa que eu já falei, e por aí vai. Bom, por hoje eu encerro o informativo aqui, de fato ficou um pouco maior do que eu queria, tá? Mas eu agradeço imensamente a você que ficou até aqui, teve a paciência de me ouvir, tirou esse tempo para me ouvir, ok? Que o próximo informativo possa ser melhor, com mais informações, e eu possa passar essas informações melhor, com mais, eu possa aperfeiçoar a minha forma aqui de passar a informação, ok? Muito obrigado e até o próximo informativo. Que Deus abençoe imensamente a sua vida.